Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. Se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, o link dos cursos está aqui na descrição. Bom, vamos à resolução deste exercício, que fala que o carbonato de sódio, o Na2CO3, ele é um produto industrial muito importante e usado na manufatura do vidro. Quantos mols de Na2CO3 existem em 132 gramas de carbonato de sódio? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, você tem que saber que para você calcular número de mols, você pode utilizar regra de 3 ou fórmula, tá? Tem duas maneiras. Eu, nessa videoaula, vou calcular das duas formas, tá? Primeiro vou fazer por fórmula e depois eu vou fazer por regra de 3. Tá? Então, a primeira forma de você fazer, você vai utilizar a fórmula do número de mols. Na fórmula do número de mols, você tem o seguinte, ó, fórmula N, que é o número de mols, é igual a massa em gramas sobre a massa molar. Então, aqui eu tenho uma massa em gramas sobre a massa molar, que é a massa da tabela periódica, mas é a massa de toda a molécula, a massa molar do Na2CO3. Então, você vai ter que fazer o cálculo dela, tá? E esse N é o número de mols, que é o que a gente quer calcular. Primeira coisa que você vai fazer, na primeira forma, é calcular a fórmula molecular. Para fazer esse cálculo é bem simples. Você vai na tabela periódica e vai procurar as massas atômicas de cada elemento químico. Ó, o Na aparece lá na tabela 22,9, alguma coisinha. A gente vai arredondar aqui para 23. O carbono, a massa dele é 12. A massa do oxigênio é igual a 16. Na tabela pode estar escrito 15,999, mas a gente está arredondando aqui para 16, tá? E vamos multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses elementos aparecem dentro da molécula. Observe que o sódio tem um 2 na frente dele, isso quer dizer que ele aparece duas vezes. O carbono não tem nenhum número aqui, ó, implícito, então ele aparece uma única vez. E o oxigênio aparece 3 vezes. Então vamos lá. 23 vezes 2 vai dar 46. 12 vezes 1 vai dar 12. E 16 vezes 3 vai ser igual a 48. Vamos somar estes valores. 8 com 2 dá 10, com mais 6 vai dar 16. 4 com mais 1 dá 5, com mais 4 vai dar 9, com mais 1, 10. Então, são 106 gramas por mol. Essa é a massa molar que a gente tem para o carbonato de sódio. E aí você vai aplicar na fórmula. Olha só, aplicação de fórmula bem simples. Número de mols é igual. Qual que é a massa que a questão deu para a gente? Eram 132 gramas, né? Então, você vai colocar aqui 132 gramas, dividido por 106 gramas por mol. E aí você vai ter o grama cortando com grama, e você só tem que fazer essa divisão, tá? 132 dividido por 106. Aí o resultado dessa divisão vai dar 1,24. O número de mols é igual a 1,24 mol de Ca, opa, que Ca? É Na. Na2CO3. Bem tranquilo, mas é claro, aqui você tem que decorar a fórmula de número de mols, lembrar dela, tá? Tem uma outra maneira de fazer o cálculo, que seria, você já descobriu essa massa molar, ó, na segunda maneira, você também precisaria calcular a massa molar. Então, essa primeira etapa que eu fiz aqui, ela também apareceria na segunda forma, que é utilizar a regra de 3, tá? A segunda forma, vamos colocar aqui, ó, regra de 3. Regra de 3. Na regra de 3, você falaria o seguinte: 106 gramas é o que eu tenho por mol. Isso aqui é a chamada massa molar. E aí você vai poder escrever assim, ó. Se eu tenho 106 gramas de Na2CO3 para cada 1 mol de Na2CO3, qual vai ser o número de mols que a gente vai ter
se a massa que eu tiver for de 132 gramas de Na2CO3. Você está percebendo que a conta que a gente vai acabar fazendo vai ser a mesma, tá? Vai chegar no mesmo resultado, obviamente, tá? X vezes 106 vai dar 106 vezes x. 132 vai multiplicar por 1, que vai dar do outro lado da igualdade 132. E aí o 106 vai passar dividindo. Então, você vai ter que x é igual a 132 dividido por 106. A mesma conta que a gente fez lá, dá 1,24. X é igual a 1,24 gramas de... Desculpa, gramas não, é mol que a gente está procurando, tá? 1,24 mol de Na2CO3. E pronto. Calculamos aqui, ó, o número de mols que a gente tem de duas maneiras diferentes. Na primeira forma, a gente utilizou a fórmula, tá? E na segunda forma, que nós fizemos o mesmo cálculo, fizemos por regra de 3. Tem uma que é mais fácil do que a outra? Pessoal, de verdade, é a mesma coisa, tá? Em nível de dificuldade, o problema da primeira forma é que você tem que decorar esta forma. Você tem que lembrar dela. Professor, mas não é difícil lembrar uma formulazinha pequena? Realmente não. Só que se for para um vestibular, um concurso, que de repente você tem muitas matérias para estudar, muitas fórmulas para decorar, essa é mais uma. Tá? Na escola é tranquilo, porque você tem, às vezes, é uma única matéria na prova, 2, 3 conteúdos para essa prova, então assim, dá para decorar sem nenhum problema. Aprender regra de 3 é complexo para muita gente, porque tem muita gente que aprende, só que não consegue interpretar a regra de 3. Isso demora um tempo mesmo. Então, eu entendo que, a princípio, para muitas pessoas seja mais fácil usar a fórmula. E tudo bem, use a fórmula para você fazer sua prova, etc. Só que sempre tente também fazer por regra de 3, porque depois de um tempo insistindo, você vai entender a regra de 3. E aí você consegue aplicar ela para outros cálculos químicos, tá? Porque a fórmula ela serve para isso, para descobrir número de mols, massa molar, vai servir para outros assuntos. Mas a regra de 3 na química serve para muitos outros cálculos, então é importante que tente aprender ela também, tá bom? Bom, é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal de Estuda Mais, para receber mais videoaulas assim como essa. Caso você precise de ajuda na resolução de exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição deste vídeo.